Quem era o deus Baal, pessoal? Essa aqui é a pergunta mais crucial que a gente faz e é uma pergunta que muitas pessoas fazem, porém a gente não tem uma resposta concreta para falar quem é o deus Baal. Um exemplo, se eu perguntasse assim para você, quem é Jesus para você? A gente não tem uma resposta concreta. Por que eu digo isso? Para os judeus, Jesus era apenas uma pessoa normal, uma pessoa que foi lá, fez um movimento político muito grande. Para outras pessoas, o Jesus é o Messias. Aí você perguntar para os cristãos, né, quem que é Jesus? Os cristãos vão falar assim, é o Salvador da Terra, é o Salvador do mundo. Se você perguntar, talvez, né, por alguma outra religião, vão falar que Jesus é Miguel. Outras religiões vão falar que Jesus é uma força ativa. Então, assim, pessoal, cada religião trata Jesus de uma forma. Falar assim, quem é Baal é uma pergunta muito ampla e ao mesmo tempo genérica. Por quê? Daqui a pouquinho a gente vai ver que existem tudo isso de cidades aqui que cultuavam a Baal. Então, exemplo, tinha os cananeus que adoravam a Baal, e para os cananeus, na mitologia deles, Baal era de um jeito. Já para os amorreus, Baal era outra pessoa, tinha uma outra mitologia por trás. Aí se fosse perguntar um exemplo para os medianitas, né, que eles também cultuavam Baal, para os medianitas eles tinham outra mitologia por trás. Então o que eu estou querendo dizer, pessoal? Para cada religião, para cada região também, Baal tinha uma história. Só que todas as histórias de todas essas regiões sempre iam de encontro a uma coisa. O que todas elas tinham em comum? Aqui eu coloquei para vocês, ó. Ele era um deus da natureza e dos efeitos meteorológicos. Então, assim, pessoal, o que eu estou querendo dizer? É uma pergunta muito genérica e uma resposta mais genérica ainda. A gente não consegue definir Baal de uma forma específica. Baal é isso. Por quê? Porque cada região trata Baal de uma certa forma. E agora aqui entra a pergunta, né? Como que era os cultos a Baal? Pessoal, isso daqui já é uma coisa mais fácil. Porque a maioria das regiões que cultuavam Baal, eles cultuavam de uma forma bem semelhante. Como a origem de Baal veio dos cananeus e depois foi se popularizando em outras regiões, eles adoravam sempre praticamente da mesma forma. Um exemplo, dentro das igrejas evangélicas hoje, a liturgia de culto não é igual a todas. Um exemplo, você vai numa igreja do Testemunho de Jeová, por exemplo, de uma forma o culto, a liturgia é de um jeito. Aí você vai numa igreja quadrangular, numa batista, numa presbiteriana. Cada igreja cultua de um jeito. Para Baal, pessoal, é a mesma coisa. Porém, em suma, né, o que eles fazem lá dentro, a isso é semelhante. Então, no culto Baal tinha muita magia, eles faziam ilusionismo, faziam coisas de mágica. O que mais que eles faziam? Mutilação, pessoal, isso aqui eles faziam mesmo. Se você for lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 18 ou no capítulo 19, agora me falhou a memória aqui, quando Elias vai lá e destrói, né, os altares de Baal, a Bíblia fala que eles ficavam se mutilando. Eles pegavam a faca e eles cortavam entre eles. E uma coisa que eles faziam também, eles pegavam a faca, cortavam entre eles se mutilavam, e a Bíblia fala também que eles pegavam o sangue, depois que eles se mutilavam, eles pegavam o sangue e derramavam sobre o altar. Então o culto a Baal, pessoal, era muito comum eles fazerem isso. Então tinha a parte de mutilação, tinha a parte de prostituição, tinha a parte das facadas que eles davam entre eles, e também tinha a parte de sacrifício de criança. Então lá em Jeremias fala que eles sacrificavam criança a Baal. Pessoal, olha o nível. Tanto é que Moloque, né, que é um deus que a gente vai conversar também no outro vídeo, alguns falam que é derivado de Baal. Por quê? Porque eles sacrificavam as crianças.